Pedir para a Roseli fazer a oração para a gente começar, Roseli, amém? Pode ser. Pai, obrigada, Pai, obrigada por esse momento que estamos todas juntas para ouvir mais. Obrigada porque temos sede de Ti, por isso estamos aqui para ouvir, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Agradecemos a vida da Renata, que sempre está disposta a ouvir o que está no Teu coração, para trazer para nós, Senhor. Muito obrigada por este dia, por tudo que o Senhor fez na cruz, por tudo que o Senhor é. Amém. Amém? Amém. Essa semana, acho que quase que inteira, assim, veio no meu coração estar meditando acerca de Jesus e a tempestade e Jesus andando sobre o mar, né? E assim, eu comecei assim, a ter algum entendimento de algumas coisas, são detalhes da palavra que vão brotando à medida que você lê mais de uma vez, né? Você começa a ler, daí você lê outra vez, e assim, e eu queria partilhar, e assim, eu até coloquei assim, andando como filhos maduros, né? Eu coloquei. Então, o básico vai ser Jesus andando sobre o mar. Eu achei em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Eu não sei se tem em Lucas. Depois a Karina aí dela fala para a gente se tem em Lucas também. Mas eu sei que Mateus, Marcos e João tem. E cada um tem uma visão acerca disso. Cada um conta um detalhe, cada um acrescenta uma coisa, e é dentro disso daí que nós vamos enxergar assim, como andar como o filho maduro, né? E onde que o Senhor entra nas nossas vidas dentro desses tempos que a gente fala que às vezes são tão difíceis, né? Então eu vou ler em Marcos, depois eu vou me reportar algumas vezes em João, tá? Então lá em Marcos ele vai aparecer no capítulo 6, do 45 até o 52. Então diz assim, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 4 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao ver. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, eu sou. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Bom, a primeira coisa que eu acredito que é necessário a gente entender é o contexto, o que acontecia antes. Os discípulos tinham acabado de viver com Jesus a multiplicação dos pães. Acabado de viver com Jesus. Foi na sequência que Jesus falou para eles: olha, eu despeço a multidão depois que todos estavam satisfeitos, tinham sobejado 12 cestos. Jesus falou assim para eles: ó, eu despeço a multidão, mas vocês podem, entrem no barco e vão até Betsaida. Essa foi a palavra que Deus deu de direção para eles. Entrem no barco e vão até Betsaida. E Jesus, depois de despedir da multidão, ele subiu ao monte para orar. Então, a primeira coisa que veio no meu coração é que Jesus, ele deu a direção para os discípulos. Entrem no barco e vão para o outro lado, Betsaida.
Os discípulos já não tinham vivido isso com Jesus? O que acontece? Eu fui olhar em Mateus, e Mateus ele tem ordem cronológica. Mateus, Marcos e Lucas, as coisas que estão escritas, elas geralmente elas têm uma, como é que fala? Uma coisa se dá próxima à outra, às vezes não é em seguida, mas é antes e depois. E em Mateus, no capítulo 8, se dá a tempestade que Jesus acalma. E só no 14 acontece a multiplicação dos pães e Jesus anda sobre as águas. O que aconteceu lá, na primeira experiência que eles tiveram com ele? Jesus estava dentro do barco, a tempestade se levantou, Jesus continuou dormindo com tempestade e tudo, e eles chacoalharam Jesus achando que ia morrer. E Jesus falou para eles o quê? Homens de pequena fé. E acalmou a tempestade, e eles todos ficaram atentos, quem é este? Que até o mar e as ondas se submetem, certo? Mas eles, e qual foi a ordenança que Deus deu para eles quando eles entraram no barco? Nós vamos até Cafarnaum, do outro lado. A palavra era a mesma, mas eles não se lembraram que aquele que fala do outro lado leva até o outro lado. Outra tempestade se levanta e o pavor é o mesmo. E o que eu achei muito interessante foi, assim, a descrição de Marcos, porque ele diz assim, que eles não tinham aprendido com Jesus na multiplicação dos pães, porque o coração deles estava endurecido. E o que será que eles tinham que aprender lá na multiplicação dos pães, que foi antes disso? E aí, salta aos nossos olhos que quando Jesus multiplica, ele dá uma ordem também. Ele fala assim, mandem a multidão sentar. Então, quem recebeu a porção que quis, estava sentado. Sentado significa descanso. Quando o Senhor chama para descansar, ele diz assim, eu vou suprir, eu vou fazer. É essa a fala de Jesus. E naquele momento, quando eles vão para o barco e as ondas se agitam, tudo aquilo que eles já tinham vivido com Jesus fica no passado. Eles não trazem como experiência. Travou o vídeo? Travou para vocês aí, tem? Travou aqui para mim. Travou. Da primeira vez. Zeli. Pode falar? Não? Achei que você falou. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui é que, numa situação que a gente já viveu, houve interferência de Jesus, e a gente viveu a vitória, a gente tem que trazer para a próxima que nós vamos enfrentar. Porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Se a direção dele foi, vai passar para o outro lado, o fim era o outro lado. Então, o que era esperado é que a postura dos discípulos, não fosse a mesma. Fosse um deles se levantar lá e falar assim, espera um pouquinho, Jesus não acalmou a tempestade? Né? Jesus não falou que eles eram homens de pequena fé? Não, então agora a gente crê que Jesus tem todo o poder de fazer isso. Então, nós somos discípulos dele, nós vamos, então, dar o comando. A tempestade se acalma. Mas o coração deles continuava endurecido.
E muitas vezes a gente pensa assim, coração endurecido é tipo assim, rejeitou o que Jesus ensinou. Nem sempre é isso. É não trazer para a prática aquilo que nós já vivemos antes, em outras circunstâncias. É como se meu coração, é como se o coração se fechasse à nova situação, igualzinho ele estava fechado na outra, com a incredulidade. Então, um coração duro não significa que ele, ele desdenha de Jesus, ele, como foi Faraó, entendeu? Que se levantou contra o povo de Israel lá no Egito, e a postura dele era, tipo assim, sou eu que mando. Eu falo que eu vou fazer alguma coisa, mas sou eu que mando, entendeu? Então, é exatamente isso. Se a minha crença é errada, não significa que eu estou me levantando contra Jesus. Não é nesse sentido do faraó lá. É no sentido de que se minha crença é errada, é como se meu coração, nosso coração acaba ficando fechado para nós ouvirmos aquilo que Jesus já disse. Porque se a direção era, vai até o outro lado, qual era o fim dos discípulos? Ir até o outro lado. E Jesus sempre fala a verdade. Não importa o que aconteça no meio do caminho. O meio do caminho, ele não é o fim daquilo que Jesus propôs para nós. E no meio do caminho, circunstâncias acontecem. E nem todas elas são agradáveis. Mas o fim é a palavra que Jesus deu. Contra ela, ninguém pode. Contra ela não há argumento. Nem qualquer coisa que se levante para que não aconteça. O fim é exatamente a palavra que o Senhor trouxe. Amém? Bom, a segunda coisa que eu anotei aqui é assim: no primeiro, Jesus estava com eles, deu a ordem ao tempo. Na segunda, já falei, né? Como filhos maduros, a ordem tinha que partir deles, porque a prática é que nos leva à maturidade. Muitos permanecem na teoria. Então, é aquele que toda vez que acontece alguma coisa, eu vou dar um exemplo, né? Quando existem pessoas, né? Quando a gente convive dentro de uma igreja, tudo, né? E tem pessoas que elas acreditam mais na sua oração do que na delas mesmas. Elas acham que você sabe orar bem e que Jesus ouve a sua. Mas elas não creem que se elas orarem, Jesus é igual, ele vai olhar aquilo que está dentro do seu coração e ele vai responder, porque você é tão especial quanto eu. E eu já cheguei a ouvir de pessoas falando assim, não ora você, porque eu sei que Jesus te ouve. Eu falei, mas Jesus me ouve, porque eu oro. Eu confio na tua oração, A né? prática leva Jesus a me ouvir. Se eu não orar, Jesus não vai me ouvir. Pode falar, Tuca. Tem gente que fala, eu confio na tua oração. Isso, como se eu fosse alguma coisa. Mas não é. É o derramar do coração diante de Jesus é que faz com que ele se mova a nosso favor. E por isso a oração, ela é com fé. Porque a fé move o Senhor a nosso favor. Sem fé, não. Porque a gente não agrada a Deus sem fé. Certo? Então, a prática faz com que a gente vá se tornando filhos maduros, que é o que Paulo vai dizer lá nas cartas, né? Que é o ruios, né? Ruios, alguma coisa assim. Os outros são os neófitos, né? Então, o que ele fala? Que os neófitos continuam precisando de leite. Que leite que é esse? Eu grito, choro, a mãe põe no peito. Pronto. Mas não tem atitude do bebê. Se a mãe não colocar no peito, ele só vai gritar e chorar. Agora, o alimento sólido é para quem? Para os exercitados na palavra. O que exercício da palavra é esse? É a prática. É eu pôr em prática o que eu tenho ouvido. Nem sempre a prática, isso é uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração, ela vai manifestar do jeito que a gente pensa. Eu vou dar um exemplo de prática. Eu continuo orando para o inferno.
porque isso está no meu coração e eu continuo, é uma coisa que me move, eu fico preocupada quando eu vejo alguma coisa e eu não me movo a orar. Aquilo lá, assim, é covardia, né? É orgulho, covardia, sei lá eu, mas aquilo me machuca se eu não fiz, né? Mas nem sempre, a hora que eu termino a oração, a pessoa está sarada. Eu vou dizer, frustra muito. Mas se eu parar de fazer, o que eu estou dizendo para Deus? Eu não creio. Eu estou dizendo que eu não creio que ele continua operando. E eu não acho que é isso daí. Eu creio que isso é o meu exercício de continuar praticando para que haja colheita. Não é o que aconteceu lá nesse livro que a gente está vendo? Ela mesma diz que nos primeiros lá, ela orava e não acontecia nada. Ela ficou frustrada quantas vezes? Em compensação, depois ressuscitou morto. Ai, que coisa mais maravilhosa, gente. Eu já tentei isso, tá bom? Eu fui ousada, taquei a mão no defunto por orar. Ele não ressuscitou, foi enterrado, mas tá bom, mas eu já orei. Cheguei perto dele e declarei ali para ele levantar ali, mas não aconteceu. Mas entendeu? Então, a gente precisa não ficar na teoria de querer conhecer, mas aquilo falar no nosso coração, mas não haver atitude. É necessário a atitude. Amém? Nós estamos em Marcos, capítulo 6. Nós estamos falando sobre Jesus andando por cima do mar, e eu estava dizendo que, comparando as duas vezes que Jesus esteve no barco, certo? Na primeira ele estava no barco com eles, na segunda ele dá a mesma direção, passa para outra banda, só que ele não está no barco. E eu disse que, naquela hora, eu creio que era para ele... A minha pergunta é sobre a pessoa que você citou. Só a pessoa que você está falando. Tá. É do audiobook que a Karina está passando para nós no Maravilhosa Graça. Está todo lá. Ok. Daí, se quiser ouvir, é maravilhoso. Isso foi Egito pelo amor. Amém? Aí, a terceira coisa. A multiplicação dos pães, ela tinha acontecido aos olhos deles, e eles tinham visto uma coisa extraordinária. 5.000 pessoas, homens, né? Devia ter umas 10, 12, sei lá eu, sendo alimentados com 5 pães e 2 peixes. E eles ainda ficaram com um cesto cada um das sobras, certo? E eles não veem que toda necessidade deles podia ser suprida em glória em Jesus, como Deus supriu daquela multidão. Porque eles entraram no barco e ficaram apavorados. Então, eles não receberam Jesus, naquele momento da multiplicação dos pães, não falou alto no coração deles que toda necessidade em Cristo é suprida. A deles era a tempestade, que precisava ser acalmado naquela hora. Mas eles não tiveram no coração deles registrado que Jesus tinha acabado de alimentar a multidão, numa porção que cada um queria, numa porção que o homem escolheu. Era mais do que o necessário, se eles quisessem. Podia ser de forma abundante. E eles não registraram no coração que o suprimento da necessidade deles naquele momento também estava em Jesus. Se eles olhassem para Jesus, eles tivessem registrado no coração, eles creriam. Eles não iam afundar, eles iam chegar do outro lado. Porque toda vez que a gente olha para Jesus, a gente precisa entender que Jesus é muito maior do que tudo que a gente precisa. Começar pelo perdão dos pecados, ele nos perdoou pecados que já foram cometidos, que nós cometemos e ainda vamos cometer no futuro.
E não existe pecado que chegue diante de Jesus e que a cruz, o preço que ele pagou na cruz, não seja suficiente. E as demais coisas, todas as outras coisas que envolvem a nossa vida, quer seja na região espiritual, da alma ou do nosso corpo. Isso é sempre muito mais do que suficiente. Por isso que a palavra fala que ele supre nossa necessidade em glória. Mas existe um recado acerca disso, que é: não estejam inquietos por coisa alguma. Então, a inquietude nos impede de ver, o suprimento da nossa necessidade em Cristo. Quando há alguma ansiedade no coração, a gente fica surdo, não consegue ouvir a voz do Espírito Santo e não consegue enxergar que esse suprimento nos pertence. A ansiedade bloqueia isso. Bom, agora nós vamos continuar na palavra. Vou voltar para cá de novo. Então, lá no versículo 46, fala assim, ó, depois de despedir todos, subiu sozinho ao monte para orar. Bom, aqui eu queria falar algumas coisas sobre esse subir ao monte para orar, né? Nós já vimos que o Senhor ouve a nossa oração, né? E esse subir ao monte para orar, né? Numa outra versão fala montanha. A montanha, ela na palavra de Deus, ela diz respeito a reino. O nosso Senhor Jesus, ele subiu aos céus. Ele está à direita de Deus Pai. E o que ele faz lá por nós? Intercede. Então, hoje, ele está longe da nossa vista, mas ele está lá intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. Então, enquanto... Eu vou dar 3 simbologias aqui, né, para a gente entender melhor isso daí. Aparecem 3 simbologias aqui. Aparece o monte, que é Jesus, então, à destra do Pai, nos céus, intercedendo por nós. Vai aparecer o mar, que é onde está o barco, e o mar fala de nações, mas diz respeito às nações. Se a gente for olhar nas menções da palavra de Deus, né, tem um trecho da palavra que fala que as nações eram como o mar, né, elas eram... É uma comparação que é feita, né? Como se fosse uma multidão, na verdade, ele quer dizer, né? As nações. E o barco é a figura de nós, corpo de Cristo, da igreja. Nós não estamos lá no monte com Jesus ainda. A gente está no mar, no meio das nações. E as nações estão em turbulência. Elas estão nas trevas, as nações, e elas estão em turbulência. Elas estão... como é que fala? As nações, elas estão agitadas. No nosso tempo hoje, então, a gente pode dizer que literalmente elas estão desse jeito, né? Porque nós estamos vivendo guerra, rumor de guerra, é esse o tempo, né? Então, aqui no caso, a gente precisa entender que Jesus, embora o barco, que é a nossa vida, né, o corpo de Cristo aqui na Terra, esteja no meio dessa turbulência, ela não pode seguir o fluxo dela. Ela tem que continuar com os olhos, e leva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós temos que continuar com os nossos olhos postos em Jesus, que é o nosso intercessor, que é aquele que se move a nosso favor. Na palavra, quando ele fala aqui, né, que eu acho que eu não sei se é em Marcos, se não for em Marcos, ele fala assim, ó, no versículo, ele fala assim, ele viu que eles estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. E isso daqui diz respeito a gente fazer as coisas com os nossos esforços. A igreja madura, nós estamos falando de filhos maduros, ela não vai se esforçar para chegar do outro lado. Porque no esforço da gente, e eu vou dizer no literal de quem está dentro de um barco, numa tormenta, quanto mais ele tenta remar, pior fica a direção que ele toma.
chegar do outro lado, a melhor opção é largar os remos e descansar. Porque as ondas vão dar conta de levar. Se não levar para o outro lado, vai parar no porto. A hora que acalmar, você vai do lado de lá. Mas se a gente tentar remar contra a tempestade nos nossos esforços, o que vai acontecer é que nós vamos cansar, ficar estressado, e a gente vai ver que o nosso esforço não nos levou a lugar nenhum. E eu creio que isso era mais uma lição deles terem aprendido com a multiplicação dos pães. Porque os que foram servidos estavam sentados. Eles não estavam procurando comida em lugar nenhum, nem indo embora dali para buscar comida. Eles simplesmente seguiram a ordem de Jesus. Sentem. E eles sentaram. Tanto que ficaram ali 5.000 homens. Se eles não crescem, eles teriam levantado e ido embora, e daí aparecer na palavra que Jesus tinha alimentado alguns poucos. Não. Foi uma multidão. Então, eu creio que isso era uma outra lição para os discípulos terem aprendido. Que se eles sentassem e descansassem o coração, verdadeiramente aquela palavra de que eles iam para o outro lado ia se cumprir. Mas eles tentaram, nos seus esforços, chegar do outro lado. E sem Jesus no barco. E Jesus nem lá estava ainda. Então, sem Jesus, não se vai para lugar nenhum. Né? E então, a gente não pode tirar Jesus de nenhuma área da nossa vida. Em todas as mínimas áreas da nossa vida, Jesus tem que ser o comandante. E a nossa força está em descansar nele. Porque ele conduz daí o nosso barco. Ele conduz a nossa vida para o lugar certo. Independe do que a circunstância queira fazer no meio do caminho. O fim é chegar aonde Jesus disse que nós íamos chegar. Continuando. Aqui tem aqui sim, ó. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. A outra coisa que nós precisamos aprender aqui é que se nós ficarmos mergulhados, olhando para as circunstâncias que se levantam, a gente não vai ver nitidamente quem é o Senhor Jesus agindo naquela situação. Nós vamos enxergar as coisas deturpadas. Eles viram um vulto vir, talvez, porque era de noite, né? Era madrugada, na hora mais escura da noite, que é 4 da manhã. Isso eu posso falar com propriedade, que meu marido trabalha, faz turno. Ele falou que a pior hora da madrugada é 4 horas da manhã. Ele falou que é a hora mais negra, mais densa. Ele falou assim que enquanto ele está trabalhando até 3 e pouco, está de boa. Diz que 4 horas da manhã, ele falou, vem um peso da noite. Existe um peso da noite. E ele falou assim que o peso da noite, ele olha no relógio, é 4 horas da manhã. Então, todas as coisas que são as coisas mais simples, todas elas fazem sentido quando elas são escritas na palavra de Deus. Nenhum detalhe colocado ali é por acaso. Então, foi registrado que era 4 da manhã, horário do peso da noite. E Jesus chegou quando? Na pior hora deles. No momento de maior escuridão. Mas, como eles estavam mergulhados na circunstância, eles não enxergaram Jesus. Eles enxergaram fantasma. Então, na hora mais crítica de qualquer situação que a gente viva, a gente precisa parar, acalmar o coração e ouvir. Porque nessa hora, Jesus diz assim: não tenham medo,
coragem, sou eu. Ele se manifestou como grande eu sou. Que grande eu sou que nós precisamos? Eu sou seu provedor. Eu sou seu pastor. Eu sou sua luz. Eu sou pão da vida. Eu sou. Qual é? Ele é. Qualquer que seja a hora mais negra da nossa vida, onde está a maior escuridão, a gente tem que parar, acalmar o coração para ouvir quem está querendo entrar na situação, para trazer a vitória. E é o Senhor Jesus. E nessa hora, o que acontece, né? Daí a gente sabe que quando ele se declara, Pedro, então, já se coloca, né? Se é o Senhor mesmo, me manda ter contigo, por sobre as ondas, né? Na tradução Passion, ele deixa muito claro isso, que Pedro diz assim, me manda ter contigo por sobre as ondas. Ele quer ir igual a Jesus. Da mesma maneira que Jesus estava, por sobre as ondas. Nenhuma circunstância abala o Senhor Jesus. Ele é o princípio e o fim. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que gera fé no nosso coração e que diz assim, ó, tá consumado. O que você cria, aconteceu. A sua fé foi respondida. É ele que é o Senhor Jesus. Então, Pedro, o que ele faz? Aí a gente já sabe que enquanto ele olha para Jesus, as circunstâncias não o tragam. Mas a hora que ele desvia o olhar e ele sente os ventos, na verdade, se sentir os ventos significa ele parou de dar atenção para o Senhor Jesus, na original, e passou a dar atenção para a circunstância. Porque quando ele saiu do barco, a circunstância era igual. Jesus não acalmou a tempestade e ele saiu do barco. E mesmo se Jesus tivesse acalmado a tempestade e saído do barco, o natural do homem era afundar. Pode calçar 50, não fica em cima da água. O peso afunda, gente. Mas ele sabia que a hora que Jesus o chamasse, Jesus tinha o poder de levá-lo até ele. E ele chega tão perto de Jesus, que Jesus estende a mão e o resgata, quando ele pede socorro e afunda. Ele estava muito próximo de se deliciar de andar com Jesus sobre as ondas. Né? Mas o que eu entendo aqui, o que eu aprendi com Pedro, é que nós temos duas opções nessas circunstâncias aqui. Ficar no conforto de um barco que ia afundar, porque o barco não estava à deriva. Então, ficar no conforto do barco que ia afundar, mas era o que eles conheciam. Eu estou pisando no fundo do barco. Eu não estou sendo submergido pelas ondas, né? Mas o barco ia afundar. Ou arriscar fazer uma coisa extraordinária, porque Jesus o chamou. Nem sempre a resposta de Jesus vai ser dentro daquilo que nós acreditamos, dentro de um quadrado. Às vezes a resposta de Jesus vai ser uma coisa extraordinária que a gente nunca imaginou. E aí cabe a gente decidir se a gente quer ficar no conforto daquilo que a gente conhece e que vai afundar, ou se a gente vai olhar para Jesus e vai pôr o pé para fora daquele conforto e ir na direção dele. Porque ele chamou, não porque a circunstância mudou. E o nosso olhar tem que ser nele. Em João 6:21, é o mesmo trecho, e ele vai aparecer em João de 6:16 até 21. Eu quero ficar
um versículo bíblico dele. Ele vai contar a mesma história, né? E ele vai dizer assim, lá no versículo, depois que ele fala assim, ó, ficaram aterrorizados, mas ele diz, sou eu, não tenham medo. E a história de Pedro não aparece aqui. Porque para João, a narração de João, ela foca toda em Jesus. Ela não fala do homem aqui. A narração fala de que Jesus foi ao encontro deles. Jesus viu que o vento estava forte. Jesus caminhou sobre o mar. Jesus disse, eu sou, não tenham medo. E aí a palavra diz só uma coisa que coube ao homem, que é no versículo 21. Eles o receberam no barco, e no original fala, imediatamente chegaram ao seu destino. Eles o receberam no barco. Essa é a única atitude que Jesus quer de nós, o receber, em cada área da nossa vida. Porque para nós, eu creio que, quando nós confessamos a Cristo, né, ficou muito fácil guardar no nosso coração que, uma vez confessado, nós estamos salvos. Eu não preciso mais, cada vez que eu faço alguma coisa, eu achar que eu perdi a salvação. E está gravado no meu coração que eu não perco mais. Uma vez que eu recebi a Cristo, eu pertenço a Ele, acabou. Ninguém me tira da mão dele mais. Ele fala lá em João que nenhum daqueles que o Pai me deu lançarei fora. Foi palavra dele. E isso fica tão registrado no nosso coração que qualquer pessoa pode se levantar contra nós. Um tal dedo que a gente pode olhar para ele e falar assim, ó, você pode falar o que for, mas de Jesus eu não saio mais da mão. Mas no nosso dia a dia, a gente não recebe Jesus dessa mesma maneira. Uma hora a gente recebe, experimenta, acontece uma outra coisa, parece que ele ficou de fora do barco de novo. Então, eu creio que hoje o Senhor convida a gente a agir como filhos maduros, a dar esse passo, que é o primeiro. É olhar todas as circunstâncias que a gente tem vivido e que tem, muitas vezes, agravado o nosso coração, mexido com o nosso emocional, tem balançado, às vezes, a fé. Será que a gente já declarou com a nossa boca que nós o recebemos dentro dessa situação? E a gente quer que ele venha reinar dessa situação? Porque a hora que ele pisou no barco, lá em Marcos fala que a hora que Pedro pisaram no barco, a tempestade na hora se acalmou, ele não abriu a boca. Foi ele pisar lá e a situação se reverteu. E a palavra fala que imediatamente eles chegaram no destino. Um piscar de olhos, as situações mudam. Quando nós recebemos o Senhor Jesus dentro daquilo que nos aflige. Então, assim como nós recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida, e a gente tem uma convicção que é impossível alguém nos arrancar da mão dele, essa convicção tem que ser no declarar com a nossa boca, de recebê-lo em todas as áreas da nossa vida. Que área que está falando alto dentro do nosso coração e que tem agravado, tem feito a gente esmorecer ou entristecer, gerar ansiedade? Então, a gente tem que declarar com a nossa boca, Senhor Jesus, sabe essa situação? Eu quero dizer que eu quero que o Senhor entre nela. Porque eu sei que o Senhor é a solução. E eu vou acabar com Jeremias 29, 11, que fala exatamente de nós chegarmos do outro lado. Jeremias 29, 11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para alcançar o fim que você espera. A gente quer chegar do outro lado. Esse é o fim que a gente espera. O outro lado é a vitória. O outro lado é você ter
ter vivido todo esse tempo em fé e falar assim, ó, o Senhor consumou a minha fé. Ele foi o autor dela e o Senhor agora consumou. Se tornou realidade. Então, Jeremias, ele diz isso. Os pensamentos de Deus para conosco são de paz para alcançar o fim que nós esperamos. Mas a gente precisa, então, confessar com a nossa boca que nós recebemos o Senhor Jesus dentro dessa circunstância. E é para ele vir para reinar. Para a gente alcançar o fim que nós temos esperado. Amém? Então, essa era a palavra que eu queria partilhar com as irmãs essa noite. Irmãs ou irmãos, que eu vi, né? Acho que somos só irmãs hoje, né? Está aberto o microfone. Podem falar. Você falou no comecinho sobre que às vezes a gente fica tá numa igreja, né? E aí tá pedindo, você tem mais fé do que eu, ora um pouco mais, né? Parecido com isso que eu acho que você comentou, né? Que a pessoa tem fé na oração do outro, mas não tem fé na sua própria oração, né? Aham. Eu vejo isso como se fosse uma crença que a própria religião instalou dentro da gente, por justamente a gente transferir a responsabilidade de algumas coisas da nossa vida para um pastor, para um padre, seja lá qual é o líder religioso, né? E aí eu lembro que quando eu frequentava a igreja física, muitas vezes a gente ia pedir oração para outras pessoas porque fomos treinadas para isso. Até que um dia a gente tenha o despertar da nossa consciência com relação à nova aliança e aprendemos que o mesmo Espírito que ministra dentro daquele que leva a palavra para uma multidão, ministra também dentro de você que está calada e não abre a boca para falar. E é igual o princípio da inércia, né? Você tem que levantar e se movimentar. Se você ficar parada, as coisas tendem a ficar parada. Se você se levantar, as coisas tendem a ficar em movimento. Essa semana eu ouvi um exemplo de uma pessoa me ensinando que Deus era como se fosse uma lanterna de 2 metros. Você vai até 2... Ele acendeu para você 2 metros, então anda e caminha até aqui. Daqui 2 metros ele vai acender mais, e sempre vai. Você precisa realmente sair do lugar. Saiu do lugar, andou 2 metros, Deus clareou aqueles 2 metros. Vai ter mais 2 metros lá na frente, atravessa esses 2 metros. E a tendência, às vezes, a gente ficar parada esperando pelo outro, nada acontece realmente na vida da gente, né? Que também foi o exemplo aí dos que estavam dentro do barco, né? Que você deu. Ou eles preferem ficar... Como foi o teu entendimento e a tua visão aí? Ou fica dentro de um barco que já está afundando, ou sai do barco e vai ao encontro de Jesus? Sim. Muito boa a reflexão. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que, assim, tem que ter isso não é uns aos outros. Não é que a gente não pode pedir oração para o outro, porque nós somos um corpo e um sustenta o outro, né? Então, na hora da aflição, a gente realmente tem que contar com o outro. O que não pode acontecer dentro do nosso coração é o que você disse. Eu descanso no outro e eu mesmo não ajo. Ou então, eu permaneço desse jeito, porque se não acontecer, a culpa é do outro. Tem essa também. A transferência de culpa, né? Ele não soube orar direito, por isso que não aconteceu, entendeu? Mas é diferente do uns aos outros. Porque uns suportam os outros, uns edificam os outros. A palavra fala para nós orarmos uns pelos outros, mas isso não significa que eu vou tomar o seu lugar. Ou então, que você vai tomar o meu, e eu pedi oração para você, então eu faço nada. Eu ouvi uma vez de um pastor, e foi muito bom ter ouvido, porque você começa a entender a diferença do uns aos outros, daquilo que é jogar nas costas do outro. Ele era pastor, e uma ovelha dele chegou desesperada, que tinha perdido o trabalho, né?
E diz que o pastor a noite inteira ficou falando com o Senhor, Senhor, o que eu posso mostrar para ele que eu estou junto dele nisso daí? E veio no coração dele jejuar, mas não era jejuar para fazer uma troca com Deus. Era no sentido dele se colocarem diante do Senhor e darem abertura para Deus ministrar no coração deles o que Deus queria, entendeu? Ele estava fazendo isso em favor do outro, né? E ele ligou para a pessoa no dia seguinte e falou assim, irmão, vamos jejuar esse final de semana? Quando você vier aqui no domingo, a gente vai, apresenta diante do Senhor e eu creio que o Senhor vai ter ministrado no seu coração aquilo que você precisou ouvir, né? Ele falou assim, amém, pastor, muito obrigada, estou descendo para a praia, e daí, quando eu voltar no domingo, a gente ora junto. O pastor falou, o quê? Ele falou, eu vou jejuar por você, que está precisando do emprego, e você vai para a praia descansar. Ele falou assim, a gente precisa entender o que é ser filho maduro. A gente precisa adotar a postura de que nós somos responsáveis, né? E se nós precisamos orar uns pelos outros, a gente ora junto, mas a pessoa que precisa, ela precisa se posicionar diante do Senhor também, de que ela fala com Deus e o pai dela a ama e vai ouvir, tanto quanto a oração do outro, né? Mais alguém?